Preto Podcast, Afroempreendedorismo por afroempreendedores. Salve! Salve! Estamos iniciando mais uma transmissão do Preto Podcast diretamente da Flica, edição especial Flica, direto de Cachoeira, Casa Preta Hub, Instituto Feira Preta. Agradecer a Flica, 10 anos da Flica e Fundação Hansen, que trouxe a gente aqui para fazer essa linha esse especial, na verdade, Preto Podcast na Flica, Feira Literária de Cachoeira. Tô em casa, Mohamed Ali. Toda hora eu vou falar isso porque eu tô muito bem aqui. Importante. Desde já queremos agradecer a galera que segura a onda nossa aí. Léo Santos Cabeleireiro. Realeza. Casa de Rosa. Cozinha da Mari. Muito obrigado aí sempre pelo apoio de sempre. Essa galera aí. E vamos falar, né? Vamos bater um papo aqui com a produtora cultural, uma mulher preta, uma mulher potente, cheia de potência. E de polêmica, porque a gente vai falar da vida dela, vai perguntar várias coisas, entendeu? E vai querer saber tudo do que é. Cataluche Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Ai, gratidão a Preto Podcast. Muitíssimo obrigado pelo convite, Chagazevich, Mohamed. É uma honra estar na frente de dois homens negros, super empoderados, entendedores da complexidade, que é ser um homem negro, do bem, da gratidão, da ancestralidade. Então, minha ancestralidade agradece a presença de vocês. Axé. Vamos falar. Primeiro é o que a gente sempre começa, né? Ninguém começa do telhado para baixo, a gente começa sempre das raízes. Quem é a Cataluche Rodrigues? Eu sou uma menina vinda de Recife, né? Minha mãe é pernambucana e eu fui feita e parida lá com muito orgulho e alegria. Mas que sou andarilha no mundo, sou cidadã no mundo hoje. Agradeço muito a formação que tive em casa, da minha mãe, Marta Rosa, da minha avó, Odete, de meu pai, que é João Jorge, nessa questão de entender do que é ser essa mulher negra, de construir essa mulher negra também. Então, hoje tenho 35 anos, mas... Fala a verdade. Tô falando a verdade. Conte. Conte a verdade. Mas também acreditando que esse processo de empoderamento é uma construção. E a construção começa dentro de casa, na família. Infelizmente, a gente não tem muitas famílias estruturadas nessa perspectiva de conhecimento e de tecnologias negras que possam nos fortalecer. E eu tive essa honra, esse privilégio de ser formada politicamente, educacionalmente, né, dentro de casa. Então, eu sou filha de uma professora, né, então isso de história, minha mãe é doutora em história aqui na UFRB. E isso foi sempre algo muito presente dentro de casa. Então, ter essa consciência política, essa questão racial, essa autoestima, esse conhecimento de poder interno, né, mesmo interior, porque tem muito isso, não adianta a gente dizer que é empoderada de fora para dentro, né, tem que ser de dentro para fora. Sim. Porque isso aí nos torna forte. Então, essa perspectiva de se tornar rainha vem desse lugar também, dessa construção mesmo, e que não foi fácil, mas que felizmente a gente está aqui hoje colhendo os frutos desse trabalho longo que começa na formação dos meus pais, da minha mãe, né. Perfeito. E a gente... Você falou em rainha, né? Fala um pouco do seu projeto aí, a gente precisa saber, né? Sim. Me conta. Negócio de Rainha, tem dois projetos que eu acho que lindo, né? Negócio de Rainha começou na pandemia, que foi na verdade, um desejo que eu já estava tendo de dar visibilidade a mulheres negras, principalmente, mas mulheres de pequenas empreendedoras. Eu sou formada em administração, então já tinha algumas, assim, eu ia na minha manicure, eu já dava consultoria a ela, eu fui sentindo. E dentro da pandemia, acredito que foi uma estratégia das mulheres começarem a empreender. Então tinha muito do que você sabe fazer. Então vamos tornar isso um negócio? Né? Então o negócio de rainhas nasce desse lugar, e desse lugar também que sempre me incomodou, o lugar de visibilidade. Então mulheres que já eram rainhas, mas que dentro do que eu entendia que era ser visibilidade, não acontecia. Então, por exemplo, na live eu chamei Negra Jo, por exemplo. Negra Jo é uma referência de transista a nacional. Sim. Mas que pouco, por exemplo, é convidada para fazer algumas lives, pouco é pensada para as pessoas conhecerem a história dela de empreendedora. Então, hoje a gente tem um nicho de transistas no Brasil inteiro, com tecnologias diversas, mas que não referencia essa rainha inicial, vamos assim dizer. Então, negócio de rainhas vem muito nesse sentido, sabe, Mohamed? Sim. De fato, prospectar mulheres que já estão no corre, para que, naquele momento de pandemia, ensinasse outras mulheres a dizer: você está em casa, você pode fazer uma trança. Você está em casa, você pode cozinhar. Você
Você tá em casa, você pode fazer um vídeo, eu chamei Paulinha mesmo. Paulinha fez make com humor, né? Então, Massa. Eu vi essa live. Então, assim, o que era make com humor? Era pensar que você tá dentro de casa, você pode fazer um curso online de maquiagem, de automaquiagem, que naquele momento pandêmico lhe ajudou na perspectiva de autoestima, de se perceber outra, muito pensando nessa maquiagem negra também, que não tirava seus traços, né? Sim. Né? Fortalecia, na verdade, seus traços. Então, pensando nessas tecnologias, que naquele momento pandêmico era necessário, empreender para a mulher negra foi um grande caminho. E para as mulheres periféricas também. Então, quando eu trouxe mulheres que já estavam empreendendo antes, que já tinham suas tecnologias, fortaleceu outras mulheres a dizer, eu estou em casa, eu posso fazer. Tô ligado. Tem uma coisa que você veio falando assim sobre a formação de casa, e a gente vou repetir de novo, que a gente faz o papo aqui, vai lá frente, depois a gente volta de novo. Sim. Mas como você estava falando de casa, e aí quando você fala de se perceber rainha, a gente também não... Tem alguns que têm a oportunidade de se descobrir negro, ou de descobrir negro em casa. Sim. Não tem aquela surpresa, você vive como uma pessoa negra, vive como uma rainha, vive como uma mulher... como uma mulher potente, como um homem potente, que pode somar para sua comunidade. Seus negócios sempre tem a ver com a comunidade negra, sempre tem a ver com as mulheres. Como é que você traça a sua ação? Por causa de casa, o que é que te influencia para você fazer também? Eu oficialmente entrei comecei a militar com 12 anos de idade, né? Então eu já estou completando 23 anos de militância. E comecei a trabalhar com 15, então eu estou com 20 anos de carreira, né? E eu penso que foi muito vendo, né? Minha mãe já era presidente, minha mãe foi a primeira mulher a tocar maracatu em Pernambuco, por exemplo, né? Ela é a primeira presidente de bloco afro, de uma afoxé, que é o Alafim Oyó, que é o segundo afoxé de Pernambuco. Minha tia Cristina foi a primeira presidente do Olodum. Então foi um pouco dentro de casa que eu vi que essas mulheres estavam fazendo coisa por nossa comunidade que era muito diferente. Sim. Então quando eu começo a militar, eu já venho dessa militância de ser feminista, por exemplo. Já tive essa educação feminista dentro de casa, né? Sim. Minha mãe e minha tia já eram mulheres feministas, que já eram mulheres reverenciadas a nível nacional. Convivia com Luísa Barros ali, convivia com Valdeci Nascimento, né? Wanda Sabarreto. Então tinha um clã de mulheres ali ao meu redor que fortaleceu exatamente essa formação de também, e é bem importante dizer isso, que não só de convivência, não era só orgânico, mas era também, vai estudar, vai ler, né? Então, Sueli Carneiro, assim, você tá do lado do Sueli Carneiro, mas vai ler meu livro, sabe? Vai procurar. Tinha muito essa exigência, assim, de que se vai militar, eu já era atleta na época, por exemplo, jogava vôlei. E tinha esse negócio, assim, eu me lembro de Luísa falar pra minha mãe, assim, puxa, vai ser jogadora de vôlei? Como vai ser isso, assim? É isso? É esse caminho que a gente tá trilhando aqui? E eu dizer, e se for, é assim, você vai jogar vôlei, mas você também vai ter que estudar aqui, qual a faculdade que você quer. Tem um caminho aqui, negona. Uhum. Não pensa que é só essa coisa da vaidade, da beleza, de ser... Eu acho, Thiago, que a gente vem de uma geração que, por exemplo, esse glamour de ser negro, esse glamour de ser mulher preta, empoderada, tá acontecendo agora. Mas antes ninguém queria ser mulher preta, ninguém queria ser rainha. A gente constituiu esse lugar de clã, a gente constituiu esse lugar de realeza, sabe? Uhum. E a nossa realeza não vem dessa realeza britânica, né, monárquica. É uma realeza que contempla ancestralidade, conhecimento em relação à sua saúde. Saúde é essa mental, física. Então eu sempre falo para minhas rainhas assim, o nosso clã tem que se cuidar. Como é que eu tenho um clã de rainhas, de mulheres potentes, que eu não vejo que a outra mana que tá militando tá adoecida? Sim. Tá sofrendo algo que a gente não tá dando conta. Peraí, nosso clã tem que vir aqui. Então, se uma é enfermeira, vai ter que cuidar da outra. A uma tem filho, vai ser madrinha, sabe? Aqui, ó, vai ficar com titia. Porque foi assim também que eu fui criada nesse meio. Então, não dá pra criar filho sem uma aldeia, né? Sim. E no nosso caso, a nossa aldeia, nosso clã, é que nos fortalece. Então, se tornar reis e rainhas, né, não é algo também banal, Mohamed, no sentido de é só ser coroado, é só nascer num berço de ouro. Não é isso, é conquistar. É conquistar, é provar para nossa... a sua... E é provar para nossa comunidade também o que você falou nisso, que é a nossa contribuição para o comum, né? Não há uma contribuição individual. Sim. Muitas vezes eu ouvi assim...
Você é muito nova. Que é isso? Não pode falar assim, não. Para aí, calma. Eu Vai cheguei... chegar a sua vez. vai chegar a sua vez. calma. Fique aqui de ouvinte, minha linda. Fique aqui, ó. É só ouvindo. É só fazendo a ata. Quando eu entrei na igreja, eu não podia falar. Porque tinha um momento de que quem era que era aquela formação lá atrás, que Edson Cardoso colocou, todo mundo colocou. E eu achei massa. Que é, você chegou num movimento, minha linda, você fica ouvindo. Você escreve a ata. Depois, quando você lê esses livros aqui... Mas é uma hierarquia baseada em conhecimento. Então não fica também pessoas falantes de falas vazias, que não contribuem, que não agregam. Então quando você ia, por exemplo, uma ação na Ceilândia, né? A gente ia fazer formação na Ceilândia no sábado. Para chegar a fazer formação na Ceilândia, eu tinha que fazer a formação interna do grupo do Enegrecer. Então por que você vai falar pro outro? Você tem que ter uma responsabilidade de fala. Desse conhecimento. Tem verdade naquilo, Isso, você já tem posse daquela construção. E essa fala sobre de ir lá atrás e voltar é importante por conta disso. Porque tem muito conhecimento que a gente aprende em casa. Teve pessoas que tiveram a alegria, como eu, de se tornar negro, né? Por exemplo, eu tenho a experiência de que... De ser negro, não se tornar, né? não se tornar. E assim, por exemplo, eu tenho uma coisa que é interessante. Eu fui rasta, né? Eu tive dread durante muito tempo. E eu virei racha num momento que ninguém queria ser racha, né? Eu me lembro que aqui em Salvador só tinha eu e Bárbara. Você era a rasta da multidão, eu era... Aquela mina racha, era eu e Bárbara, da Cânia, hoje mestre, minha irmã, parceira. A gente é da época, na verdade, rememora que a gente é da época do... A gente era o black na multidão. A gente era o black ou o cabelo trançado na multidão. Era aquela pessoa, não, aqueles meninos do cabelo black, menino do cabelo trançado. Né? E aí, tem uma coisa assim, que quando entrou esse processo de eu ficar black, né, agora, depois que eu fiz o santo e tal... E todo mundo fala assim, você fez o Big Shop? As meninas me paravam com eu ia dar pra a senhora fez Big Shop? Eu falei, o que é Big Shop? Eu fui olhar, né, pra entender o que elas estavam falando. A senhora. E tinha, a senhora. E tinha esse lugar de... porque quando você vai, né, fazendo isso muito tempo, termina acontecendo. E tinha esse lugar que as pessoas falavam assim, como você nunca alisou o cabelo, Lucha? Eu nunca alisei o cabelo porque minha mãe já era uma mulher militante, que dentro da minha casa, eu tenho 35 anos, nunca alisei o cabelo. Isso é, assim... raro, muito raro, muito A gente difícil. bateu um papo com uma menina aqui, Winnie. Sim, Winnie. Sim. E o livro dela é maravilhoso. A gente bateu um papo sobre o livro e ela fala sobre isso, né? O livro, eu até recomendo, a menina Cabelo de Algodão. Cabelo de Algodão. Perfeito. E quando você traz essa Narrativa. coisa, essa narrativa, essa fala, e Thiago também traz essa fala do... Eu venho recordar aqui das ideias daquele tempo que a gente ia pra Jerônimo e a gente era os caras que tinham cabelo black. E depois dali da gente tá naquele movimento, naquela onda de ir pro Ilhaie, e a galera ver a galera começar a deixar seus cabelos crescerem, seus cabelos black, seus cabelos crespos, né? As meninas começarem a deixar de alisar o cabelo, de dar ferro no cabelo. É muito E Mohamed, a gente não pode também achar que, por exemplo, a nossa geração inventou a roda. A gente só pôde fazer esse movimento de ser o black, de ser o de dread, de ser o diferentão do rolê, porque vieram pessoas antes. Que já fizeram esse movimento, entende? E também porque são referências pra gente, né? De a gente entender a gente convivia. que é possível de conviver com essas pessoas, nossos pais e mães, né, dentro de casa, mostrando pra gente não era só estética. Sim. Era poder. Era o poder da parada, tá ligado? E tem uma coisa que é a estética pela estética, que esvazia, ela fala né? assim, se esvazia. É um negócio de tipo assim, beleza, vai cortar o cabelo, mas aí você pergunta o cara na entrevista, por que eu vou cortar o cabelo? Aí se você chega, beleza, tem que cortar o cabelo, mas assim, meu currículo é esse aqui, não preciso cortar o cabelo, meu conhecimento é esse aqui. Thiago, eu vou cortar o cabelo? Eu fiz administração, É eu me lembro doido, quando eu fiz brother. administração. A faculdade minha mãe falou assim, minha filha, como vai ser isso? Porque eu tinha raça, eu era dread, preta em Brasília. Minha mãe falou assim, não vai conseguir emprego em lugar nenhum, não vai conseguir emprego em lugar nenhum. E aí eu fui trabalhar na FUBRA, na fundação, e depois, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu trabalhei na farmácia de manipulação. Eu era estagiária de lá de administração. E em nenhum momento me pediam pra cortar o cabelo. E meu dread já era um dread grande e tal. E todo mundo me questionava isso. Como é que você consegue trabalhar com a administração tendo esse visual? Então tinha uma coisa que eu acreditava muito, que, por exemplo, essa questão do empoderamento, não só para a estética, te traz qual é a sua capacidade técnica? O que você tem de diferencial no currículo que vai fazer com que um cara de uma farmácia de manipulação
branco diga, eu preciso dessa menina. Sim. Então, naquele momento, por exemplo, eu já tinha um conhecimento muito bom de Excel. E ele precisava que alguém limpasse o banco de dados de médico deles. Eu já tinha trabalhado com o sistema de informação. Então, naquele momento, o que eu tinha pra ele, ele não ia fazer o questionamento e dizer, corte o cabelo aí, minha linda. Porque não tinha mina branca naquele processo que tivesse... pra isso. Que é a dificuldade do racismo. Então, a gente entender que pra gente, por exemplo, ter a nossa estética, a gente paga um preço. E por isso que é importante essa coisa do conhecimento. E aí, conhecimento é poder, né? Eu sempre digo isso no meu Instagram, em todos os lugares. Conhecimento é poder. Minha mãe diz isso, que assim... Porque depois que você tem o conhecimento, mano, ninguém tira de você. Ninguém tira de você. O que você aprendeu... Ser filha de professora tem essas coisas maluca. Que é, depois que você aprende uma coisa, você não esquece mais. Então, tem uma justiça que a gente sempre faz aqui, que é uma lembrança... E nos episódios aqui tem aparecido muito que agradecer às instituições que vieram antes, Ileaê, MNU, ao Olodum, por dar lastro pra gente poder viver, Régua fazer e compasso, podcast né? na Flica, tá poder fazer um debate entre nós aqui, sem precisar de alguém dando uma canetada pra gente, dizendo que a gente é potente. E aí a gente foi lá no negócio grande, fez o Sankofa e foi nos negócios, foram na construção anterior. Agora eu quero saber assim, o que é que você tem, o que é que você colocou pra gente que tem feito coisas aqui pra rememorar essa história, assim, essa trilha de mulheres, essa trilha cultural e tal. O que é que tá acontecendo em Cachoeira que a gente quer trazer esse papo pra aqui? Esse ano pra mim foi um ano que teoricamente seria sabático, terminou não sendo. Que eu vinha pra cá. Ano sabático, velho. Quando a pessoa fala que vai fazer um ano sabático, meu irmão... A gente se sente muito feliz. Desculpa aí, porra, peraí, ainda, caramba. Ano sabático, é produção pra poucos, viu? É isso, a gente eu queria poder ter um ano sabático, mas eu não tive e não posso. Se não pude, ainda não pode. Ainda não posso, por felicidades, por alguns chamados. Tem o Festival Iacurixiri, que vai acontecer dia 1 a 4 de dezembro. É o 5º ano dessa edição. É o primeiro festival percussivo de mulheres e para mulheres. Vale muito a pena vir. Acontece na cidade de Cachoeira e São Félix. A gente está, esse ano, homenageando. É o quinto, porque a gente fez nesses 2 anos de pandemia online. Ah, beleza. Então, a gente fez, né? Agora Conte aí pra gente o que é esse festival. Então, o Festival Percussivo de Mulheres e para Mulheres Iacurixiri é um festival pensado para a visibilidade das percussionistas, né? A nível nacional. Então, o primeiro festival percussivo de mulheres para mulheres. Ele acontece, a gestão dele é quase 90%, né, de mulheres. A gestão toda é 100%, mas a execução, não tem como dar a execução hoje de um festival nessa estrutura que a música hoje ainda tem 100% de mulheres. Mas a gente tem quase 90%. A gente está até tentando conseguir técnica de som, alguns lugares que a gente ainda não consegue conectar com algumas mulheres. E a gente tem uma comunidade... quase que 80%, 90% de mulheres LGBTQIA+, e entendendo também que a gente tem uma comunidade de mulheres negras participando desse festival, que hoje está se tornando também uma escola percussiva de mulheres, que acontece no dia de sábado. A Casa Preta aqui de Cachoeira Hub foi uma das nossas grandes parceiras desse ano. A gente fez muito ensaio aqui, a gente fez atividade com as meninas aqui. Então a gente está muito feliz também com essa parceria local. O festival esse ano vai acontecer dia 1 a 4 de dezembro. A gente homenageou Mônica Millet. Foi o primeiro festival do Brasil a homenagear Mônica Millet como percussionista nacional. Mônica Millet já tinha sido homenageada fora do Brasil, mas nunca no Brasil. E agora, esse ano, a gente vai homenagear a Dona Dalva, né? Pelo centenário do samba. De 1 a 4 de dezembro, o dia do samba cai dia 2. Então o festival tem uma extensão um pouco maior esse ano. A gente continua com as mesmas dificuldades de todos os projetos se iniciando, mas de todos os projetos negros e principalmente de mulheres negras, que é a possibilidade de conseguir patrocinadores. Então, vocês, senhores marcas, por gentileza, né? Nós não queremos só ser consumidoras de absorvente, de leite, de fralda. As mulheres negras consomem isso também. De maquiagem. Mas, de maquiagem, de carro, de perfume, de carro. Eu também dirijo carro. De joias. Mas a gente quer também que essas marcas contemplem projetos como esse, né? Projetos que acreditam e empoderam mulheres reais. Atenção Secretaria de Cultura, atenção Governo, atenção Prefeitura de Cachoeira. Estadual, local. Estadual, local. Vereador, vamos nessa, vamos fortalecer, é necessário. Né? É necessário
mulheres pretas necessitam de apoio para fazerem seus projetos acontecerem. A gente falou no off, mas você não falou aí. Como é que começa o festival? De onde é que parte essa iniciativa do festival? Então, essa iniciativa começa literalmente dentro de casa. A gente tava com Ana Magalhães. Dentro de casa como? Conte direito essa história. Dentro de casa. A gente tava aqui, teve Ana Magalhães, é uma das fundadoras, percussionista maravilhosa do Rio de Janeiro. E é sobrinha de Denise, tava Denise Ribeiro, professora, fundadora da Cruz Tirei. Gratidão, minha tia, por esse projeto lindo, uma mulher de Ogum. E estávamos em casa pensando assim, como é que a gente faz? Minha mãe sempre tá com essa memória, né? Como é que chama o complexo lá de moradia de vocês? Tem um condomínio. O condomínio. Condomínio da mulher preta aqui, Cachoeira. Sim. Não vou entregar esse rolê, mas é a casa das mulheres. O palácio. É o palácio de Grayskull. Tá todo mundo lá. E aí, a gente tava lá em casa, e Denise, a gente fala assim, qual é o lugar que a gente encontra mulheres percussionistas? Porque Ana é uma percussionista mais recente, né? Minha mãe é um pouco mais antiga. Mas qual é o lugar que a gente pode vencer a música sem essa pressão, sem o machismo, sem esse lugar de que a gente é de mulher. Força bruta. Não, e que a gente tem que saber já tocar. Qual é a ideia da Cruz Tirei? A mulher não precisa saber tocar nada, ela pode só ter o contato com o instrumento, por exemplo. As oficinas do Cruz Tirei têm essa perspectiva de você ter o contato com o instrumento, de você se conectar com outras mulheres, de você ter um momento de lazer. Até uma forma de terapia, né? Sim, muitas mulheres, a gente tem muito essa relação, né? A Cruz Tirei de ser um lugar de prazer, né? De autocuidado. Então, os ensaios que a gente leva as frutas. As mulheres que têm filhos podem levar suas crianças. Então, nessa ideia muito coletiva, mas também muito de criação de música, mas muito nesse lugar de relaxar também. Porque a gente, mulher, já tem muitas demandas, entendeu? Então a gente queria também um lugar que, por exemplo, as oficinas fossem com percussionistas tops a nível nacional, porque tem muita percussionista boa que a gente não consegue ter conexão com elas, por exemplo, juntas, né? No último festival, só pra vocês terem ideia, presencial, a gente não tinha grana, foi feito assim, coletivamente, no nosso condomínio, nas duas casas. Ficou assim, por baixo, juro a você, assim, 30 mulheres. Foi uma vivência, assim, enlouquecedora, mas foi lindo, assim. Sim. Imagina a rua que você tem... E era interessante, porque como todo mundo era da música, tinha gente que cantava, tinha gente que tocava. Então, você acordava de manhã, uma tava com pandeiro, a outra tava cortando a fruta, sabe? Uma divisão de tarefas mais... É uma coisa orgânica, né? E com lazer. Então, assim, eu me lembro que teve no último dia, a gente fez um pagode, assim, que o povo da rua começou a vir. O festival já tinha acabado, a gente já tinha entregado o que a gente tinha que entregar. E o povo, a gente precisou fechar o portão da casa, porque todo mundo da rua foi vendo, porque um monte de mulher tocando uma mesa gigante, 30 mulheres tocando samba. Então, assim, é pagode. E a gente, não, é festa, gente. É festa, porque também tem esse lugar que a gente acredita, que a gente pode fazer algo que seja sério, comprometido, mas que também tenha dado ao direito da gente, principalmente a gente mulher, de lazer. Isso é uma coisa que a gente tem batido muito bem, o movimento de mulheres negras, que é o bem viver. Então a gente tem que sair desse lugar de que mulher negra é guerreira, que ela faz tudo, que ela não se cansa. Minha gente, a gente se cansa demais. Demais, e a gente faz coisa demais. E cada coisa, eu digo isso para as mulheres, cada coisa que a gente fizer tem que ser reconhecida. Então, eu peguei o copo, reconheça. Eu levantei o copo, reconheça. Porque senão a gente levanta tudo, faz tudo, e no final todo mundo esquece nosso nome. Eu acho que é um negócio também de uma troca nossa. Eu sinto falta de que a gente tenha a tranquilidade de que a gente mesmo reconheça as potências do que a gente tem feito. Sim. Quando eu vi as primeiras vezes, eu não sabia o que era o Inhacurenxerê, eu só vi você divulgando o nome, Denise e tal. E depois que eu vi o que era percussão e que era uma parada ampla, aberta, me rememorou muito o que eram as periferias da capital. Sim. Eu falo da capital porque eu moro em Salvador. Sim. Na década de 90. Sim, a ideia que era uma potência de grupos percussivos muito grande, assim. Inclusive, de rua. Do samba duro, mas também de samba reggae, influenciado por Olodum, por Ileaê, tinham pequenos blocos. E quando você chega os anos 2000, uma parte assim, que a tecnologia entra, ou que essa coisa do glamour e dessa pressão de ter uma qualidade percussiva diminuiu. Né? A gente tem polos
na Bahia e em Salvador de música, que aqui no Recôncavo é muito filarmônica, Sim. né? Lá em Salvador, Samba de percussão, roda, samba de roda, que é samba de roda, lá é muito percussão, né? Pagode e Em tal. Recife é maracatu, frevo, caboquinho, coco, afoxé também. E que o que vocês fazem trouxe, sacou? Tu fala, Isso. pô, velho, faltava isso, velho. Não tem em Salvador, realmente não tem. Um lugar que as pessoas só vão tocar, entendeu? Vai vivenciar, e também vivenciar as musicalidades. Entender que essa percussão é uma percussão diversa, Sim. múltipla. Ela não é um lugar fechado só no samba reggae. Não só tem samba reggae. Tem maracatu. Como é que vai fazer o samba chulo? Como é que vai fazer o jongo? Porque a gente pode passear pelo esse Brasilzão. Até porque são mulheres do Brasil inteiro, né? Entendeu? Então a ideia é um pouco essa, de que a gente traga também referências de outros lugares para que a gente tenha essa vivência de percussão diversa mesmo, múltipla. Você falou disso, desse lugar de ser aberta, né? Eu me lembro que a gente já pegou o ensaio do Lê na rua. Os ensaios A gente quem, velho? A gente quem não Eu entendeu. peguei, a gente, todos nós três. Eu só conheço ele depois da senzala. Você que é da rua, do Barro Preto. Não. A gente é do Massapê. A gente é do Massapê. Todo mundo vai pro Curuzu. Todo mundo escorregou, todo escorregou. Todo mundo vai pro Curuzu, todo mundo foi pro Santo Antônio ali. Santo Antônio. Então, assim, a gente pegou a gente teve esse prazer de vivenciar, por exemplo, como você falou, a vivência de blocos afros. Crescendo naquele momento, né? Que você tinha, por exemplo, eu me lembro do Lodum fazer muito os ensaios dos meninos fazerem em torno do Marcel Pelourinho. Então, assim, domingo era um ensaio que você andava, a banda andava pelo Pelourinho todo pra depois entrar na praça. Tinha um Femadum que acontecia, tipo, quase 3 dias, né? O Femadum já aconteceu quinta, sexta, sábado, domingo, à noite aberto. Que é uma coisa, eu apresentei o último Femadum, que é uma coisa que internamente eu digo que é umas coisas que a gente não pode perder, né? O Femadum a gente não pode perder, a Noite da Beleza Negra a gente não pode perder, a Noite de Cabelo Pichain lá em Recife, que tá acontecendo agora, né? Nesse período de Lembrando que a novembro. Quarta Luz também é conselheira do Lodum, gente. É. Todas as funções, ela também é Tem esse conselheira do lugar. Lodum. Multifuncional. A música Reconvexo de Caetano fala isso, né? Você já viveu o Olodum balançando o pelô? Se você não viveu, parceiro, você tá por fora. Já viveu o Olodum balançando o pelô? Emicida faz uma música baiana muito nesse lugar, né? Que ele vai passeando pelos lugares, né? Ele fala do Malê, ele fala do Olodum, ele fala do Ilhaê, né? Ele fala da Baixa do Tubo, ele fala de lugares que a gente... De Cajazeiras. Que a gente... que a gente percorre enquanto cidadão desse lugar, cidadão negros, né? Assim, pertencentes dessa cultura. Tem uma pergunta polêmica aí. Eu sempre digo pra galera que não é de Salvador, na Baiana, que os melhores percussionistas do Brasil são baianos. O que é que você Eu acha? até queria bater no carioca, né, velho, que falou Quase. uma parada. O cara disse pra mim que. Por que eu falei isso? Porque o cara disse pra mim que os percussionistas do Rio, do samba, ele falou: esse percussionista aqui é o melhor do Brasil. Eu falei: irmão, vamos devagar. Eu quero te perguntar aí, você que tá nessa linha. Primeira coisa que eu quero fazer a diferença aqui. Vamos fazer a diferença aqui. Os melhores percussionistas são baianos. Ou as percussionistas? As melhores percussionistas são baianas. Tem um lugar que é o seguinte. Primeiro que o grande percussionista do país, reconhecido internacionalmente, se chama Naná Vasconcelos. Pernambucana, meu tio, maravilhoso. A honra e a alegria de conviver com ele, fazer carnaval junto com ele. Lá em Recife, lá atrás, ele, né, regendo mais de 300 batuqueiros. Agora, assim, acho que depois da perda de Naná que a gente teve, né, do falecimento dele, Carlinhos Brau, com certeza, é uma referência, o cacique é o cacique. E aí é interessante essa pergunta, Thiago, porque a gente está falando de protagonismo masculino dentro da percussão. Se a gente pensar protagonismo feminino na percussão, a gente já vai para outros lugares também. Pra Ratinha, pá. Ratinha aqui na Bahia, tem algumas pessoas, tem a Andrea Reis, que é a primeira percussionista, a primeira maestrina de samba reggae, né, do mundo, assim, porque ela é pioneira mesmo. Mas lá em Recife a gente tem Joana, a gente tem Neta, a gente tem muitas mulheres que fizeram, por exemplo, Joana é a primeira maestrina de maracatu de Pernambuco. Para quem não sabe, o maracatu pernambucano é de uma das instituições carnavalescas mais antigas do Brasil. O Leão Corado tem mais de 100 anos ininterruptos de carnaval. Então, por exemplo, ultrapassa o tempo de carnaval de escola de samba.
Então, se a gente pegar uma agremiação dessa e dizer que hoje a maestrina desse maracatu é uma jovem mulher negra que foi a neta de seu Luiz de França, você não quer dizer que essa menina não é uma potência? Essa menina é uma potência porque ela tá tocando, ela tá regendo um maracatu que também lidar com a comunidade, sacou? Então ela não tá gerenciando só musicalmente aquilo. Ela tá contribuindo para que a comunidade entenda esse processo. Principalmente agora, onde as agremiações culturais estão perdendo a força mediante a essa força midiática da música, né? Sim. Então todo mundo quer consumir o TikTok, o Instagram. E essa coisa de nego, de vó, de vô, de tradicional, tá ficando meio pra... Vocês estão percebendo isso, né? De banda coletiva, né? De música coletiva. De grupo, né? De grupo. Esse negócio de família que a gente tem. Qual a tecnologia, ela vem com várias coloca lá no negócio ali. Bota. Me diga uma coisa, qual é o maracatu da sua família lá? A minha família não, minha mãe tocou no Leão. Eu sei. Minha mãe tocou no Leão Coroado, a gente tem uma relação com o Leão Coroado, que é de Peixinhos, né, que é de Olinda. Mas tem outros maracatus que a gente adora. Eu gosto de todos, eu sou suspeita. Porque eu fiz carnaval com todos, então tô bem. E tem um Alafinhoió, mas tem um Manilê Ogunjá. Tem o Oxumpandá, vários afoxés que são, né? Tem os meninos do Coco, né? Que tem uma cena cultural do Coco maravilhosa. O Bongá, a gente teve uma perda com o Guitinho, mas o Bongá tá voltando com força. Que é um grupo que, por exemplo, conseguiu a ascensão nacional, o Bongá, né? O Bongá conseguiu essa ascensão nacional. Que vem dessa, por exemplo, dessa linha de Cordel do Fogo Encantado, né? Dessa linha musical que consegue sair um pouco de Recife e estourar a nível nacional, né? Porque aqui na Bahia eu acho que a gente já tem algumas outras referências de percussão que conseguiram, por exemplo, essa expansão internacional, né? Se a gente tratar de Olodum e Leaê, que começou a Axé Music, a gente tá dando de algo maior. Quando a gente fala de negócios, a gente sempre faz uma pergunta aqui dentro do podcast, que é... A mote, né? A motivadora. É praxe. Calma, não fique nervosa não. Eu não posso ficar nervoso não. Ave Maria, eu tô passando mal aqui. Pra você, empreender é poder? É um caminho pro poder. Empreender é um dos caminhos pro poder. O poder tem a ver com simbologia, com força, com conhecimento e com estratégia de vida. A pessoa tem que saber jogar xadrez pra ser poderosa. Entender que peça você é. No início você vai ser um peão, depois você se torna um cavalo, depois a torre, pra depois se empoderar e ser a rainha. A peça que domina todo o jogo, a peça a última a cair. E esse é um processo. Então, assim, não adianta só empoderar ou empreender pra ser poderosa. Tem que entender a estratégia da vida e do caminho que cada um vai trilhar pra chegar no seu poder. E poder tem muito a ver com altivez, com autoconhecimento, com capacidade de potencializar as coisas que já estão dentro de você. E tirar de dentro de você o que te impede de crescer. Então, se tornar poderoso ou poderosa tem muito mais a ver consigo do que com os outros. A Cota Luiz Rodrigues. Corte perfeito. Já tá ligado que vai ter que fazer um documentário aí sobre as percussionistas, né, no Brasil, na Bahia e no mundo. A gente já tem umas coisinhas que a gente tá fazendo. Beleza, se liga. Se liga pra não passarem em sua frente. Tem um documentário lindo, né? Até o documentário baiano, que a gente acabou de reproduzir pras meninas, contando um pouco da história das percussionistas baianas. Tem o doutorado também da minha mãe, quem quiser ler, é bacana, sobre carnaval como forma de política negra. Tá disponível já aí na internet, você pode dar um Google, Marta Rosa Figueira Queiroz, doutora, história, tá lá. Eu acho que tem vários caminhos. Marta Rosa Figueira Queiroz, mas aí a gente fala, não, mãe de Aquata Luz. Ela fala, pare, velho, não sei o que. Eu falo, não, desculpa, Marta. Ontem quando ela passou por mim. Ontem ela passou por mim, aí eu falei, não, Mohamed, aqui é a mãe de Aquata Luz. Aí depois eu olhei pra ela assim e falei, não, Marta Rosa, pelo amor de Deus. Mas eles dois estão assim agora, meu pai também chama de as pessoas me apresentam agora como seu pai. Eu falei, mas eu fui apresentada há muito tempo como seu filho.
não tinha essa identidade, né? Agora já tem. Eu tava no rolê com a galera, falei, não, pai de Marquinhos aqui, galera, e tal. Aí ele, pai de Marquinhos de Aquatalux e de Linda Rosa. Aí ele ficou olhando assim pra mim, pô, você conhece todos os meus filhos? Não sei o que, quase todos alguns. Lhe agradecer, velho, viu? Dessa resenha aqui com a gente, esse papo aqui, falar sobre... Edição Flica, né? Edição Flica. 10 anos da Flica. Acho que a Flica tem um papel que dá um impacto nesse lugar. A gente quer trazer afroempreendedores, contar a história da Flica, mas contar a história de empreendedores que estão fazendo aqui diariamente. Eu acredito que eu vi nas primeiras edições da Flica também, tenho visto a evolução dessa feira literária. Mas acredito também que tem um lugar, Thiago, que é importante a gente fazer esse corte. Essa feira acontece no território negro, de mulher, da Irmandade da Boa Morte, que eu tive a alegria de ajudar a produzir esse ano, que completou 200 anos de resistência, a primeira Irmandade negra desse país, a primeira organização negra empreendedora, por sinal, desse país. Então, assim, a Flica também tem que dar o start de dizer como é que a gente dá esse protagonismo. E esse protagonismo tem a ver com a presença de artistas locais na Flica, a presença de escritores, de artistas plásticos, de ações que contemplem o personagem do território. Sim. Então isso é algo que a gente tem feito aqui. Então quando eu fui convidada para falar do território de Cachoeira, não dá para dizer que está fazendo produção aqui e que eu sou cachoeirana, não dá para dizer isso. Agora dá para dizer que eu posso contemplar quem é cachoeirano na atividade que eu estou fazendo. Então, porque senão Cachoeira sempre fica no lugar do cenário e não no lugar da fala, do protagonismo, da presença. Sempre esse lugar motor, né? de trânsito, né? Uhum. E não eu disse assim, se a Bahia é uma, né, se Salvador, se a Bahia é uma terra de Oxum, a morada de Oxum é Cachoeira. Perfeito. Né? Então, assim, não dá pra gente estar nesse território que é extremamente feminino e preto, que essa cidade se mexe desse jeito, né? Que a Irmandade da Boa Morte, você vê, né? As mulheres andam na rua e todo mundo se abaixa, pede benção. Tem um totem de representatividade aí. E tá nesse lugar e elas não serem o centro. Elas serem apenas participantes ali. Elas têm que ser o centro. Só seria uma mulher que tá passando de qualquer jeito. E, na verdade, na história, as mulheres da Boa Morte, literalmente, assim, quem são as mulheres na história, né, negra do país e sobretudo na Bahia? São as mulheres que fizeram com que muitos de nós homens tivéssemos altivez, liberdade, vida, né? E pudesse ajudar a comunidade. Acho que quando você falou que no começo, pô, velho, é a primeira convidada que fala assim. Acho que é a primeira não, mas é a segunda. São poucas pessoas que sentam e falam, pô, são 2 homens negros falando e tal, e nesse massa, espaço, né? E tal, e que bom que vocês estão, que para nós, tira um processo, dá uma responsa, mas também tira o processo de que assim, a gente vai sentar e conversar com uma mulher que é rival, sacou? Que vai apontar o dedo sobre alguma coisa nossa. É necessário que isso acabe, né? Uhum. E que a gente fica, às vezes, pensando, porra, será que eu consigo fazer uma entrevista? Será que eu consigo fazer um bate-papo e que a gente seja parceiro nessa troca aqui? E as mulheres da Boa Morte fizeram isso a vida toda. Falar, vamos ajudar, é nosso. Vamos ajudar vocês, vamos fazer com vocês, vamos ser exemplo. Então, eu bebo nessa fonte da Irmandade da Boa Morte, das mulheres pretas, de fazer essa troca e de tipo assim, esse espaço aqui é para que as mulheres pretas conversem sobre poder, venham mais, na mesa venham com mais. A gente e troquem e falem sobre suas potências. Gratidão demais, viu, Lucha? Obrigado por ceder o seu tempo, Que lindo. a sua fala, né? Você falar sobre tudo que você vive e tudo que as pessoas e mulheres pretas, homens pretos precisam ouvir e entender que é necessário ter esse local de poder, né? Então, muito obrigado. Essa edição Flica, mais uma vez aqui. Direto da Casa Preta Hub em Cachoeira. Diz as suas redes aí, arroba Aquatalux Rodrigues, arroba Iacurixerê. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tem alguns. Plano de Menina, tem a Choca. É importante também, gente, independente desse projeto que pessoalmente eu esteja, eu sempre costumo dizer o seguinte: você já seguiu algum projeto de mulher preta hoje? Então faça isso, dê esse like, compartilhe, comente, porque isso está fazendo a diferença no mundo de hoje. Isso está ajudando
contribuindo para que mulheres negras consigam, por exemplo, patrocínios e visibilidades, porque hoje as marcas querem isso. Então, esse processo de empoderar também a outra mana é importante. Principalmente, eu conversei isso com vocês, né, Thiago? Principalmente os homens negros, porque tem uma força nisso também. Então, quando o homem negro compartilha os nossos projetos, a gente sabe que a gente está, de fato, junto nesse processo. Então, assim, também dá uma ressalva aí. A gente teve um caso agora de... Infelizmente, né? LGBTQI-fobia, que chegou à morte de uma menina trans, negra. Então, eu quero também pedir atenção para que a nossa comunidade comece a entender que somos diversas e múltiplas. Então, assim, pensar também que esses corpos negros não serão mais lugares de violência ou de caixinhas. Então, a gente também tem o direito de vivenciar a nossa sexualidade de todas as maneiras. Então, vamos ter também atenção nessas questões, porque não é só uma questão de dois gêneros agora, né? São nossos corpos. São os nossos corpos, é o nosso povo. Então, vamos cuidar das manas, dos manos, das minas, de todos. De todos. Porque a gente acredita ainda que a gente vai fortalecer sendo comunidade. A gente resistiu até aqui sendo comunidade. E vamos, sim, avançar e crescer e vencer sendo uma comunidade. Sozinha a gente não vai dar conta. Que o amor vença sempre, né? É, o amor vencerá. Sempre. O amor sempre vencerá. O bem sempre vencerá o mal. Pronto. Axé. Valeu!